Olá, seja muito bem-vindo ao Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Eu quero agradecer de início vocês que têm acompanhado este estudo semanal da lição, têm curtido este material, compartilhado, deixado também seus comentários, seus pedidos e agradecimentos. Eu tenho procurado orar por todos os pedidos, responder também as perguntas que são feitas, comentar os comentários que são deixados aqui. Então essa sua participação ela é muito importante. Estamos avançando cada vez mais, eu acredito que tem sido uma bênção na sua vida, como tem sido na minha também. Antes de abrirmos a palavra de Deus e a lição, vamos falar com nosso Senhor, pedindo a iluminação do alto dos céus. Vamos falar com nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado por estarmos aqui novamente reunidos para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Eu rogo a Ti o derramar do Teu Santo Espírito sobre mim, sobre todos aqueles que nos acompanham no Lições para a Eternidade. Abençoe todas estas pessoas, famílias, estes pedidos e agradecimentos que são feitos. Nós colocamos todos em Tuas mãos para que seja feito de acordo com a Tua santa vontade. Nos capacite agora pelo Teu Espírito para compreendermos a Tua palavra e estudarmos esta lição, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos avançando então para a lição de número 4, que tem como título As Nações, parte 1. Nós temos então a lição de número 5, que também tem o título As Nações, mas será a parte 2. O verso para memorizar está em Daniel, capítulo 7, versículo 14, que diz: Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Alguns têm pedido para que eu explique essa imagem, as imagens da lição. Eu quero mostrar para você, caso você não possua a lição, nós temos aqui então dois caminhos, um para a direita, outro para a esquerda, uma seta apontando para o caminho contrário ao caminho que está sendo trilhado por essa coroa carregada por pessoas. Nós temos então um indivíduo com um chicote em cima dessa coroa. E o que representa essa imagem? Nós temos aqui uma descrição a respeito daquilo que seria a vontade de Deus para o seu povo. Deus jamais estabeleceu que o seu povo, o povo de Israel, tivesse uma monarquia, mas que fosse uma teocracia, ou seja, Deus sempre seria o rei. Mas o povo então pede um rei, pede um monarca, assim como as nações pagãs. Mas, como toda monarquia, existem então exigências para a manutenção dessa monarquia. E essas exigências são pesadas e o povo estaria carregando em seus ombros e costas, sustentando a monarquia e o rei de uma maneira mais cruel, impositória, chicoteando e impondo a monarquia também sobre os súditos. Então nós temos aqui revelado os sofrimentos que o povo de Israel enfrentou a partir do momento que solicitou uma monarquia rejeitando a Deus. E eles vêm trabalhando então aspectos do governo, de governos terrestres, em comparação ao governo, como diz aqui o verso para memorizar, o governo eterno de Deus que será estabelecido. Vamos para a lição de sábado, eu tenho alguns comentários para fazer, o que o autor traz e outros que certamente vão enriquecer esta lição e recapitulação. O final do livro do Apocalipse, de certa forma, ele é como se fosse o início do livro de Gênesis, só que ao contrário. Como assim? O livro de Gênesis revela como os problemas do mundo se iniciaram, como eles começaram, e as soluções, as promessas de Deus para esses problemas, para resolver esses problemas. Agora, o livro do Apocalipse, ele revela as soluções para esses problemas revelados em Gênesis e o cumprimento das promessas do Senhor. Então, é como se fosse, aqui temos Gênesis, e o livro de Apocalipse é como se fosse o início do livro de Gênesis, só que ao contrário. Aqui temos problemas revelados, temos promessas feitas por Deus, e aqui nós temos os problemas solucionados e as promessas de Deus sendo cumpridas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Lá em Gênesis, no capítulo 3, nós temos a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, mas já em Apocalipse, no final, lá no capítulo 21, nós temos o retorno da humanidade ao Éden. Então nós temos a expulsão e aqui nós temos o retorno.
A lição vem trabalhando agora sobre temas centrais do livro de Daniel e do Apocalipse, e um desses temas é a sucessão de governos terrestres que tentaram controlar o planeta que pertence legitimamente a Deus. Então, se nós pegarmos a sequência apresentada em Daniel 2 desses governos terrestres, são governos que tentaram governar, obviamente, o planeta como um todo, um planeta que pertence a Deus, porque Ele é o Criador. Nós temos na sucessão de Daniel 2, da estátua, do sonho de Nabucodonosor, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Império Romano, nações da Europa, até a vinda do governo de Deus. E numa das lições eu comentei que a profecia ela é apresentada como sendo repetida, porém ampliada. Em Daniel 7 nós temos isso, a mesma sequência de reinos, mas a profecia ela é ampliada. Então nós temos Babilônia, Medopérsia, Grécia, Império Romano, agora é revelado outro poder, Roma papal, que governaria nas nações da Europa, que governaria a Europa, que governaria o mundo durante 1260 anos, Daniel 7, versículo 25, mas depois seria estabelecido o juízo, e depois do juízo estabelecido, que teria o propósito de destruir o chifre pequeno, de tirar o domínio do chifre pequeno, esse domínio seria entregue ao Filho do Homem, que aparece em Daniel 7, versos 13 e 14, e o Filho do Homem recebendo este reino, o reino da glória, recebendo este domínio, passaria este domínio aos santos do Altíssimo, que está lá no versículo 18. E depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Então, um dos temas centrais é essa sucessão de governos terrestres que tentam governar todo mundo. Esses governos, eles sempre foram desafiadores do governo universal de Deus. Eles se revelaram contrários à lei de Deus e opressores do povo de Deus também. E por trás desses governos, nós temos também revelado que existe um ser, e este ser é o próprio Satanás. Porque Satanás, não tendo legitimidade sobre a terra, ele é usurpador, porque o domínio foi dado para Adão. Gênesis capítulo 2 fala claramente isto. Deus deu o domínio para Adão, Satanás como usurpador, então toma este domínio para si. Mas Jesus, o segundo Adão, tira este domínio de Satanás, conquista este domínio de volta à humanidade e se torna o representante da humanidade, e não mais Satanás. Tanto que antes da sua ascensão, Jesus fala, todo domínio me foi dado no céu e na terra. E onde é revelado que por trás desses governos terrestres nós temos Satanás? Lá em Apocalipse 12, versículo 3, se você puder abrir a sua Bíblia juntamente comigo, olha só que interessante como é revelado o dragão. Nós já estudamos que o dragão é uma descrição simbólica de Satanás. No contexto de Apocalipse 12, pode se referir ao Império Romano, mas também temos a descrição aqui como sendo uma referência a Satanás, versículo 9. Mas olha só o versículo 3 que interessante. Apocalipse 12, verso 13. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 coroas ou 7 diademas. Ora, quem usa a coroa é rei, e rei em profecia é um reino. Então as 7 cabeças do dragão representam 7 reinos. Que reinos são esses? Não há um posicionamento oficial a respeito da primeira cabeça, da identidade da primeira cabeça, segunda e até a sétima, mas nós podemos entender que são reinos que por trás deles nós temos Satanás querendo governar através desses governos, através desses reinos, querendo governar todo mundo. Então, por detrás de Babilônia, por detrás do Império Medopérsia, grego, Império Romano, nós temos então a figura do próprio Satanás. Essas 7 cabeças do dragão podem ser compreendidas então como 7 governos ou 7 reinos. E essas tentativas desses governos sempre foram um fracasso, por mais que oprimiram o povo de Deus, foram contra a lei de Deus, sempre um governo passou a outro governo, assim como a sequência da estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris e ventre de bronze, pernas de ferro. Você vai vendo aí uma sequência de metais, um passando para o outro. Então essas tentativas sempre se mostraram um grande fracasso
e assim será até o estabelecimento do eterno governo de Deus. E eu quero ler isso, que é o verso para memorizar, falando do governo eterno de Deus em comparação a esses governos terrestres, que por mais que tivessem grandes ideais, sempre fracassaram em praticar esses grandes ideais. O governo eterno de Deus, ele é estabelecido sobre a sua lei moral, que revela o seu caráter de amor e justiça. Daniel 7, versos 14 e 18, olha só que mensagem maravilhosa. Então, nós temos a sequência de governos, nós temos Babilônia, Medopérsia, Grécia, Império Romano, a fase imperial, depois papal, daí temos o juízo sendo estabelecido, temos a figura do Filho do Homem indo até o Pai para receber o domínio, para receber este governo eterno, e quando ele recebe o governo eterno, no versículo 14, que diz, e foi dado a quem? Ao Filho do Homem, no versículo 13, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino. Que reino é esse? O reino da glória. Para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído. Assim como a pedra de Daniel 2 destruía a estátua como um todo, destruía todos os reinos terrestres, se tornava uma grande montanha e enchia toda a terra, e monte, montanha, é um símbolo de reino e é o reino de Deus, assim Daniel 7 também apresenta que quando o juízo for estabelecido e o Filho do Homem receber o reino, então será estabelecido o reino eterno de Deus. E o que o Filho do Homem fará com este reino eterno? Olha só o versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então nós reinaremos com Cristo neste reino eterno. Por isso que a profecia do Apocalipse revela os redimidos como reinando com Cristo, se assentando com Ele no seu trono, sendo reis e sacerdotes juntamente com Cristo. Ou seja, essa promessa está muito perto de se cumprir e louvado seja o Senhor. E em Daniel também, no capítulo 2, versos 20 a 22, Deus é revelado como tendo o controle da história deste mundo. Por mais que nós tenhamos uma sucessão de reinos e governos que tentaram governar o planeta e fracassaram nisso, nós temos por trás desses governos, falei Satanás, mas temos acima de tudo Deus controlando a história, Deus no controle da história deste mundo para o cumprimento final dos seus desígnios, até o estabelecimento do seu reino eterno através da pessoa de Cristo Jesus. Até que todos os inimigos estejam debaixo dos pés de Cristo, para que Cristo reine por toda a eternidade no trono de Davi. Deus prometeu que o trono de Davi seria um trono eterno, e certamente isso se cumpre na vida do filho de Davi, na figura de Jesus Cristo, que estabelecerá o reino eterno de Deus. Vamos avançar para a lição de domingo, foi apenas uma introdução, nós temos muitos outros tópicos para trabalharmos. E eu aproveito para dizer que se você está gostando já de início, deixa o seu like, seu comentário, textos, citações, perguntas, pedidos, agradecimentos, compartilha nas redes sociais, é muito importante para que mais pessoas recebam então a palavra de Deus. Na lição de domingo nós temos como título Nimrod e Nínive. A lição vem trabalhando um pouco mais a respeito de Nimrod, nem tanto de Nínive, mas Nínive sendo a capital dos assírios, e a Assíria foi um desses governos terrestres, nós temos então essa referência à instituição dessas cidades-estados, desses governos terrestres, desses impérios que tentaram governar todo o planeta. Depois da entrada do pecado no mundo, Adão e Eva eles foram expulsos do Éden. E por que eles foram expulsos? Foi um ato de misericórdia para com Adão e Eva. Se nós lermos Gênesis 3, versos 22 a 24, e não só um ato de misericórdia para com Adão e Eva, mas eu falo aqui em relação a toda a humanidade. Deus certamente sempre tem para conosco um propósito de amor, um propósito para o nosso próprio bem. E aqui Gênesis 3, versos 22 e 24 diz, Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden,
e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Por que que Deus expulsou Adão e Eva? Para que eles não comessem da árvore da vida, para que o pecado então não fosse imortalizado. Imaginem, se o pecado traz tanto sofrimento, nós sofremos neste mundo de pecado, com doenças, com acidentes, com tragédias, com angústias, nas suas diversas ordens. Nós sofremos neste mundo de pecado e almejamos, como filhos de Deus, que o pecado seja eliminado para todo sempre. Isso certamente já é um fato. Cristo conquistou esse fato. É só questão de tempo para que o pecado seja eliminado e nunca mais se levante. Mas imagine a situação de o pecado ser imortalizado. Misericórdia! Então, para que o pecado não fosse imortalizado, Deus não permitiu que Adão e Eva, após a entrada do pecado, tivessem acesso à árvore da vida. E o Jardim do Éden, ele permaneceu na terra por séculos, como testemunha da história da criação, porque era evidente que aquele Éden, que era guardado por um anjo querubim, por uma espada que era flamejante, né? A entrada do Éden era guardada por anjos, por seres celestiais. Então o Éden estava ali como um testemunho da queda, da criação, do plano da redenção. E Adão e seus filhos, eles iam à porta do jardim para então adorar a Deus e oferecer sacrifícios como havia sido instituído, Gênesis 3,15, Gênesis 3:21, Deus instituiu o sacrifício de cordeiros, para que o povo de Deus não se esquecesse da promessa de que viria o Cristo, de que viria o Messias, morreria a morte em nosso lugar, a morte como consequência do pecado, restauraria a humanidade, restauraria o planeta como era no princípio. Então, para que o povo de Deus não se esquecesse, Deus instituiu o sacrifício de animais. E Adão e Eva, seus filhos, iam até a porta do jardim para adorar a Deus e oferecer sacrifícios. E eles também renovavam a fidelidade deles em votos, né, os votos de fidelidade à lei de Deus. E por causa do pecado que foi crescente da descendência de Caim, a iniquidade que se multiplicava, Deus ele determinou a destruição do mundo antediluviano pelo dilúvio, e o Jardim do Éden ele foi retirado momentos antes da destruição do mundo pelo dilúvio. Mas a profecia bíblica, o livro do Apocalipse, ele já revela um Éden restaurado, e não apenas um Éden restaurado como era no princípio, mas um Éden glorificado, ou seja, a recriação de Deus será mais gloriosa do que foi a criação. Assim como a humanidade, que havia sido criada abaixo dos anjos, um pouco menor do que os anjos, e por causa do pecado estamos aqui, mas Deus, se fazendo como um de nós, o Filho de Deus, vindo e assumindo a nossa natureza, morrendo em nosso lugar, vencendo na cruz do Calvário e ressuscitando, elevou a humanidade à presença de Deus, acima dos anjos de Deus. Então a humanidade também não será apenas restaurada, ela será glorificada, ela será exaltada, nos assentaremos com Deus no seu trono. Por isso que muitos propósitos, como eram no princípio, quando Deus criou Adão e Eva, não existirão mais. E aqui eu posso falar um deles a respeito da multiplicação, da reprodução, da união entre o homem e a mulher num aspecto sexual, se tornando uma só carne, tendo filhos. Esses propósitos pertenciam à primeira ordem, ao princípio, à criação. Agora, na recriação, a humanidade foi elevada através da pessoa de Cristo Jesus ao trono de Deus. Então, Satanás queria que a humanidade, que havia sido criada à imagem e semelhança de Deus, fosse então rebaixada, humilhada, mas por causa da encarnação de Cristo, ela foi exaltada acima do altos céus. A presença de Deus, uma presença que nem os anjos mais exaltados têm acesso. Eu e você teremos por toda a eternidade, graças à encarnação do Filho de Deus, essa extrema humilhação que Cristo passou por cada um de nós. Então, aquilo que acontecerá conosco como seres humanos será também uma realidade em relação ao Jardim do Éden. A recriação será então certamente mais gloriosa. É o que a citação de Ellen White apresenta aqui no Patriarcas e Profetas, página 38.
No entanto, na restauração final de todas as coisas, quando houver novo céu e nova terra, ele será restabelecido. O quê? O jardim do Éden, só que mais gloriosamente adornado do que no princípio. Então essa promessa nós temos para nós através de Cristo e não podemos perder o seu cumprimento de fazermos parte desta restauração gloriosa. No entanto, a Bíblia, a história bíblica apresenta a tentativa da descendência de Caim de fundar cidades e estados para fugir dos problemas do pecado, ou para fugir da presença de Deus, para fugir das soluções propostas por Deus e propor soluções humanas para o problema do pecado. Soluções humanas certamente que sempre foram e sempre serão frustradas. Quando nós vamos para o relato de Gênesis 4, e aqui eu quero ler e apresentar isso para vocês que é muito interessante, nós temos, após o relato que Caim mata Abel, no versículo 16 de Gênesis 4, que Caim, ele sai da presença de Deus. Olha só o que diz. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E como assim saiu de diante da face do Senhor? Isso significa que Caim agora queria viver a sua vida. Ele virou as costas para Deus. Ele queria viver a sua própria vida, seguir os seus próprios caminhos, fazer a sua própria vontade. Caim, depois de ter matado Abel, revelando o seu caráter homicida, e Deus vindo até ele e entretendo um diálogo para que Caim reconhecesse o seu pecado, o seu erro, se redimisse, pedisse perdão, Caim endureceu ainda mais o coração e saiu de diante da face do Senhor. Ou seja, Caim foi o primeiro, vamos colocar aqui entre aspas, ateu. Ele quis viver a própria vida, não Deus. Eu vou viver agora a minha vida. E olha só o verso 17, a continuação que diz: E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou, Caim edificou uma cidade que crescendo seria uma cidade-estado. O que é uma cidade-estado? Normalmente um estado, um governo, ele é composto por diversas cidades, municípios, estados. Uma cidade-estado era uma cidade que tomava uma proporção como se fosse então um governo, um estado, um país, assim como nós temos hoje, só que era apenas uma cidade. Nós temos Jericó, era uma cidade-estado provavelmente, nós temos outras na história, Esparta, Atenas, dentre outras na narrativa bíblica. Nós podemos colocar que a própria Torre de Babel foi ali uma cidade-estado, enfim, na Nínive e assim por diante. Mas o que eu quero chamar a sua atenção no versículo 17 é que Caim edificou uma cidade e ele colocou o nome daquela cidade de Enoque. Enoque significa consagrado, dedicado. Ou seja, ele dedicou aquela cidade ao ambiente que seria, então, propício às pessoas que queriam viver assim como ele, distantes da face de Deus, com as costas viradas para Deus. Então, essas tentativas humanas de cidades-estados, de cidades, para tentar diminuir as consequências trazidas pelo pecado, é um grande fracasso, porque nas cidades é onde você tem o pecado predominando, o pecado se avolumando. Então, no DNA de uma cidade, nós temos aquilo que Caim, como edificador da primeira cidade, colocou, o seu espírito, a sua intenção de viver distante da face do Senhor. E seguindo, então, Gênesis capítulo 10, nós temos, então, a respeito dos filhos de Noé, Jafé, Sem e Cam, a respeito da fundação, da origem das nações. Eu quero ler aqui para vocês Gênesis 10, versículo 1, que diz o seguinte. Gênesis 10, 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão, ou Cam, e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Então, esses 3 filhos de Noé tiveram filhos. E essas descendências, essas 3 descendências, formarão, então, as nações. Nós temos, do verso 2 ao verso 5, uma referência aos filhos de Jafé.
Os filhos de Jafé vão ficar mais na região da Europa e formarão as nações então europeias. Nós temos do verso 6 ao verso 20 os filhos de Cam, ou Cão, e eles vão dominar mais a região da África e a região oeste do Oriente Médio, ali a atual Palestina. E do verso 21 ao verso 31 nós temos uma referência aos filhos de Sem, que são os semitas, semitas, e eles vão dominar mais a região do Oriente Médio, tanto ali a Mesopotâmia, indo para a extremidade, indo para o leste. E o verso 32, depois de toda essa descrição, Gênesis 10, 32 diz: Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. E do verso 8 ao verso 10, a lição, ela chama atenção, por isso que tem o título Nimrod, Nínive, chama atenção para Nimrod, que é apresentado aqui do verso 8 ao versículo 10, que diz o seguinte: E Cuxi, que era filho de Cam, gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reinado foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. É interessante que essa expressão diante do Senhor, um grande caçador e etc., um poderoso na terra, significa que ele era um desafiador a Deus, significa que ele se opunha a Deus. Tanto que a palavra Babel, que é o início do seu reinado, Babel significa, num sentido mais da raiz da palavra, significa portão de Deus e significa também confusão. Ou seja, o governo iniciado por Nimrod, que é filho de Cuxi, que é filho de Cam, que foi a sua geração amaldiçoada por Noé, porque Cam, ele tira sarro da condição de Noé, que estava embriagado e nu, ou seja, ele desafiava a autoridade do pai, e Canaã foi amaldiçoada por Noé, a geração de Cam foi amaldiçoada. Nimrod tinha o espírito de ter o desafio para com Deus. É aquela questão da lei da hereditariedade, tendências são passadas de pais para filhos. Então, aquele espírito opositor a Deus é o que Nimrod tinha. Por isso que é diante do Senhor um grande caçador. E Babel, portão de Deus, porque Gênesis 11 apresenta a história da Torre de Babel, eles criaram aquela torre em desafio ao governo de Deus. Era um governo humano falando para Deus, aqui quem manda somos nós, seres humanos. Nós não queremos o teu governo, nós não queremos a tua lei, aqui nós iremos nos governar, e se o Senhor mandar um dilúvio de novo, nós temos uma torre que chega até ao portão do céu. E vocês sabem que no passado, quando uma nação queria conquistar outra nação, havia um sitiar da cidade principal, daquela cidade-estado. Os exércitos sitiavam, se colocavam diante do portão daquela cidade para adentrar e atacar e conquistar. Assim estava então à disposição o espírito da humanidade naquele contexto, da descendência de Nimrod, de desafiador, né? de se opor ao governo de Deus. Aqui nós temos que extrair uma lição, porque a palavra de Deus revela o fracasso desses governos terrestres, o espírito desses governos terrestres. E nós, como povo de Deus, nós não podemos pertencer a isso. Nós não podemos compactuar com isso, porque nós somos a favor da lei de Deus, do governo de Deus, somos súditos do governo de Deus. Como que vamos, então, estabelecer alianças, firmarmos parcerias com pessoas que estão num espírito que desafia Deus, ou permanecermos num ambiente que não é propício ao desenvolvimento do caráter, assim como qualquer cidade. Por isso que a orientação dada por Deus no tempo em que vivemos é vivermos no campo, assim como a descendência ali da mulher, do povo de Deus, da descendência de Sete, sempre viveu nas montanhas, em meio à natureza. Como que nós podemos estar em meio a um ambiente que não favorece a transformação do caráter,
a nós sermos súditos do governo de Deus. Então é uma coisa que nós devemos de fato pensar. E a lição de segunda, sendo uma continuação, vamos dizer, da lição de domingo, tem como título o chamado de Abraão, porque depois que a Bíblia apresenta a fundação dessas nações, desses governos terrestres, tem o chamado de Abraão para sair da sua terra, para sair desses governos terrestres e fundar um novo governo, que agora seria totalmente diferente dos governos terrestres. E a palavra geralmente traduzida como nação é goim, que também pode se referir aos gentios. Então, depois que o conceito de nação é estabelecido, Deus ele chama Abraão, e nós temos o chamado dele em Gênesis no capítulo 12, do verso 1 ao versículo 9. São muitos versículos para ganharmos tempo, nós não iremos ler, mas Deus ele fala que faria de Abraão uma grande nação, que através da descendência, dessa nação que viria da descendência de Abraão, todas as terras, todas as famílias da terra, todo o planeta seria abençoado através dessa descendência. E essa nação que seria formada a partir da descendência de Abraão, ela seria certamente diferente das demais. Por quê? Porque Deus seria o seu rei, seu território, o território que foi prometido para a descendência de Abraão, que foi prometido para Abraão, seria conquistado por Deus, estabelecido por Deus, dado para o seu povo por Deus. É o que lemos claramente na lei mosaica. Os estatutos e juízos seriam dados por Deus, e esses estatutos e juízos expressavam o caráter de Deus, um caráter de justiça e amor, diferente da legislação, dos estatutos das nações vizinhas, dos hábitos pagãos que essas nações vizinhas também tinham, da religião pagã, da religião terrível que eles tinham, sacrificavam filhos aos deuses, cometiam atrocidades, sacerdotisas, prostitutas que cultuavam, que estavam presentes nos templos pagãos e faziam orgias, aquela moralidade vil. Então seria uma nação totalmente diferente, e através dessa nação, Deus queria conquistar as demais nações, para que a nação ali de Israel fosse uma luz, fosse uma bênção para todas as nações gentílicas. E é o que a gente vê aqui o propósito, em Deuteronômio, no capítulo 4, são textos que a lição apresenta para nós. Vamos ler do verso 5 ao verso 9. Olha só que interessante. Deuteronômio 4, a partir do verso 5. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Olha só o verso 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Ou seja, o propósito de Deus para a nação de Israel é que através das leis recebidas e praticadas, Israel fosse então uma luz para os gentios, fosse uma luz para as nações pagãs, que ao verem aquele povo inteligente, saudável, famílias bem estruturadas, disciplinadas, unidas, um povo temente a Deus, próspero em todos os aspectos, ficariam assombrados e falariam: que povo é esse? Que Deus é esse? Que lei é essa? Nós queremos nos unir a este povo, queremos fazer parte deste povo. Então o desígnio de Deus para o povo de Israel, certamente ele era maravilhoso. Então a glória dessa nação não seria apenas por ter os estatutos e juízos, mas por praticá-los. Deveriam então cooperar com Deus para o cumprimento dos seus propósitos. Vocês entenderam o que eu falei? Que a glória daquela nação não seria apenas pelo fato de eles terem aquelas leis que revelavam o caráter de Deus, mas eles deveriam ser cooperadores de Deus.
A glória seria ao praticar, pelo poder de Deus, obviamente, e pela submissão da vontade, praticar essas leis e estatutos. E ao praticar, então, Deus tornaria aquela nação de fato gloriosa. E estas verdades se aplicam a nós, adventistas? Se aplica a você, adventista do sétimo dia, que foi chamado neste tempo? Será que este propósito glorioso que Deus tinha para a nação de Israel, Deus tem hoje para a igreja adventista do sétimo dia? A resposta é certamente sim. Só que nós não podemos nos orgulhar apenas pelo conhecimento da vontade de Deus, pelo conhecimento da verdade para este tempo. O orgulho, eu não estou falando no sentido negativo, mas positivo de alegria, né? De Deus ter nos chamado para fazermos parte deste povo e pelo conhecimento que este povo tem da verdade para este tempo. Mas nós temos que praticar mediante a cooperação com Deus, mediante o poder de Deus, para que o desígnio, o plano de Deus para a igreja adventista do sétimo dia se cumpra. Porque senão, assim como aconteceu com o povo de Israel, acontecerá conosco também. Nós não podemos bater no peito e falar nós somos a última igreja. Deus ele pode suscitar das pedras uma nova igreja, no sentido de que Deus ele vai cumprir os seus planos, mas nós temos que nos submeter a este plano. Nós temos que cooperar com Deus para o cumprimento deste plano. Eu sei que é a última igreja, eu sei que é o último povo, mas se nós individualmente ficarmos falando sou adventista, e ficarmos falando como na época de Jeremias, templo do Senhor, jamais seremos destruídos, nós somos a última igreja, aquele orgulho eclesiástico, aquele orgulho espiritual, nós seremos lançados fora se nós não praticarmos aquilo que Deus tem revelado a nós, pelo poder de Deus, para a honra e glória do nosso Deus. Então isso é muito importante. Certamente essa verdade então se aplica a nós. E olha só que texto poderoso esse, que está no Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 12. Diz assim, eu vou só tomar uma aguinha aqui antes. Olha só, o propósito que Deus quer realizar por meio de seu povo hoje é o mesmo que desejou realizar por meio de Israel quando tirou do Egito. E o texto continua, é um texto um tanto quanto longo, mas diz o seguinte, continuação aqui do texto. Deixa eu ver. Sim. Mesmo essas palavras, as palavras de Deuteronômio 4, que é citado aqui no texto, que são citadas aqui no texto, diz agora o final do texto. Mesmo essas palavras não exprimem cabalmente a magnitude e a glória do propósito de Deus a respeito de seu povo. Cumpre nos tornar manifestos os princípios de seu reino, não só em relação ao mundo, como a todo o universo. Então, por mais glorioso que nós podemos entender que era o desígnio de Deus para o povo de Israel e é hoje para nós, é muito maior do que isso, e não apenas para este mundo, mas para todo o universo. Então, o meu apelo para você que está nos acompanhando aqui no Lições para a Eternidade é, pelo poder de Deus e a submissão da sua vontade, vamos cumprir a lei de Deus, vamos cumprir os mandamentos de Deus. Não numa expectativa de salvação pelas obras, nada disso, mas por amor a Deus. E para que o propósito dele para com seu povo hoje se cumpra em nossa vida, se cumpra em seu povo em nome de Jesus. A lição de terça-feira tem como título Dando o que pediram. E começa aqui o parágrafo, e eu quero ler para você que está nos acompanhando neste momento. Deus estabeleceu que Israel não deveria ter um monarca humano, como as outras nações, as nações gentílicas. Com o tempo, porém, a fé de Israel falhou, e eles se viram desejando aquilo que as nações, os gentios, tinham. Então, eles passaram a almejar uma monarquia, almejar um rei humano, e rejeitaram o rei divino. Eles passaram a almejar aquilo que era uma realidade para as nações gentílicas. E é interessante, antes desse pedido que aparece lá em 1 Samuel capítulo 8, observarmos as estruturas desde o livro de Juízes até o livro de 1 Samuel. E o porquê eu falo isso? Olha só que interessante como termina o livro de Juízes, que apresenta uma sequência de apostasia do povo, arrependimento, clamor. Deus então levantava um juiz que libertava o povo da opressão que estavam enfrentando, daí vinha um período de bonança, de paz, mas daí logo se seguia um período de apostasia,
E daí Deus, novamente, o povo novamente clamava a Deus, Deus escutava o clamor do seu povo, levantava um juiz, e é algo cíclico em todo o livro de Juízes. E olha só como termina o livro de Juízes. Vamos aqui para o final, é o último versículo mesmo. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Parece que o final do livro de Juízes está mostrando que aquela apostasia cíclica do povo de Israel é porque eles não tinham um rei. É como se preparasse o terreno para a vinda de uma monarquia. Deus jamais pretendeu que o seu povo tivesse um rei, mas pela condição degradante cada vez mais do povo, o povo pediu, mas não era desígnio de Deus que o povo pedisse um rei. Então nós temos o livro de Ruth. E o que o livro de Ruth mostra? Que quando Ruth se une a Boaz, suscita aqui então uma descendência. Olha só, versículo 13, capítulo 4. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Que filho é esse? Olha só que interessante aqui a descendência de Ruth e Boaz. Diz aqui, versículo 17. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então nós temos aqui toda a sequência. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Abinadab, e Abinadab gerou a Naassom, e Naassom gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E Davi, depois de Saul, foi rei. Então nós temos aqui o livro de Ruth apresentando Davi, mesmo antes de ele ser apresentado, ser ungido como rei, nós já temos aqui a descendência, a ascendência, melhor dizendo, de Davi. Então nós temos o livro de Samuel, e daí tem toda a história, e vem aqui o capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7, onde o povo, então, ele pede um rei. E eu quero ler do verso 1 ao verso 7 com vocês, que diz: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel, porque Samuel foi um juiz, e ele estabeleceu seus filhos, só que os filhos de Samuel não eram como o pai. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome de seu segundo, Abia. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos de Samuel, dele. Antes se inclinaram à avareza, e aceitaram suborno, e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram, e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Então, Samuel entendeu que o povo não estava rejeitando a ele, mas estava rejeitando a Deus. Deus falou isso para Samuel. Samuel, o povo não está te rejeitando, ele está me rejeitando, porque eu sou o rei. Era uma teocracia, mas agora eles pediram um rei humano. Então Samuel passa a falar para eles as exigências de uma monarquia. A lição apresenta isso, o texto, se nós continuássemos de 1 Samuel 8, também fala a respeito disso, que seria o quê? Recrutamento militar, os jovens mais vigorosos seriam recrutados para as guerras do rei, teriam então impostos, produção confiscada para alimentar o palácio e outros males, as filhas seriam isso e aquilo, várias exigências da monarquia.
E olha só agora do verso 19 ao verso 22 que diz o seguinte: porém o povo, depois de ouvir todas essas exigências que seriam males, que seriam coisas pesadas, assim como a gente viu na figura lá no início da lição, diz o verso 19, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Por mais que seja tudo ruim, nós queremos um rei mesmo assim. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um à sua cidade. Então, nós temos o relato de que Samuel constitui Saul como rei, e depois nós temos o relato, né, de diversas monarquias, Saul, Davi, depois Salomão, depois de Salomão veio Roboão, de Roboão o reinado é dividido, as 10 tribos do norte, as 2 para o sul, Judá e Benjamim. Daí nós temos uma sequência de reis, alguns foram bons, outros maus, mas de uma maneira geral, até os bons reis cometeram erros drásticos, né? E quando havia um rei mau, ele fazia aquilo que constantemente se repete, né? Ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor e ele fazia então com que o povo pecasse ao Senhor. É o aspecto da representatividade, o aspecto da responsabilidade. Eu, como pai, tenho responsabilidade sobre os meus filhos, sobre o meu lar, sobre a minha esposa. Se eu for um péssimo pai, um pai que faz coisas más aos olhos, diante dos olhos do Senhor, eu farei a minha esposa pecar, os meus filhos pecarem. Se eu sou pastor de uma igreja, se eu sou administrador de uma associação da igreja, se eu sou governador, prefeito, presidente, é a responsabilidade daqueles que exercem um cargo em que há pessoas debaixo, sob a sua autoridade. Então, a monarquia é revelada nas Escrituras sempre como um fardo, um peso que trouxe coisas ruins e drásticas para o povo, e não coisas positivas. E Deus, sabendo a respeito disso, prevendo que o povo pediria um rei, lá em Deuteronômio, capítulo 17, do verso 14 a 20, nós temos Deus limitando limitando o poder da monarquia, limitando, como a lição também apresenta, estabeleceu limites para o reinado desse monarca, porque senão esse monarca teria um coração muito distante do Senhor, acumularia cavalos, que faria com que o povo buscasse uma independência de Deus, uma autossuficiência, acumulasse tesouros e propriedades, que também levaria o povo a uma autossuficiência. Deus ali também fala que este rei não poderia ser ímpio, teria que ser dentre o povo, ou seja, uma pessoa que conhecesse a vontade do Senhor. Este rei deveria também meditar na lei de Deus, dia e noite, fazer de acordo com aquilo que estava escrito, mas mesmo assim todas essas orientações foram suplantadas, foram ignoradas, e nós temos o triste relato, né, desse período da monarquia, tanto da parte de Israel como de Judá, trazendo tristes relatos de invasões, de cativeiros e assim por diante. Então Deus satisfez o pedido e disse, vocês não poderão voltar atrás. A partir do momento que vocês solicitaram uma monarquia, e vocês lá na frente certamente verão que isso é prejudicial, não tem volta. E é assim que aconteceu. A lição de quarta-feira, ela fala sobre os governantes das nações. A igreja cristã, assim como o povo de Israel, o antigo Israel, cometeu também muitos erros. E por quê? Porque nós somos suscetíveis às mesmas tentações. Muitas vezes olhamos para a história do povo de Israel e ficamos assim, como que eles puderam fazer tudo isso? Mas a história da igreja cristã, e até hoje nós podemos testemunhar isso, que cometemos os mesmos erros. Nós temos a vontade de Deus tão claramente revelada, a lei de Deus tão claramente revelada a nós, e muitas vezes vemos administradores, pastores, líderes, pessoas que exercem uma autoridade na igreja, um ancianato, pessoas fazendo coisas terríveis. Eu individualmente, você também, todos nós estamos suscetíveis
a cometermos os mesmos erros do antigo Israel. Depois eu peço que você leia, na recapitulação da lição, 1 Coríntios 10, 6, e também do verso 11 ao verso 13, que Paulo fala que todas essas coisas que foram escritas a respeito de Israel foram escritas como exemplos, ou foram escritas para advertência nossa, e foram escritas até como tipo. O que significa isso? Nós somos o antítipo, ou seja, esses fracassos aconteceram e esses fracassos são repetidos como um antítipo desses fracassos que eram um tipo. Paulo ele fala isso claramente em 1 Coríntios 10 e apela: aquele que pensa que estar em pé, vigie para não cair. E se somos tentados a fracassar, a desobedecer, a rejeitar os planos de Deus, lembre-se que Deus ele não permite uma tentação sobre-humana, mas junto com a tentação ele provê o escape, ele provê o poder para sermos vitoriosos sobre essa tentação, individualmente e como povo, para que possamos ser fiéis a Deus. A lição de quarta apresenta também que Jesus ele tinha outros propósitos para a igreja cristã em relação, não haveria monarquia, não haveria, nós como igreja, no aspecto eclesiástico, nós não temos autoridade eclesiástica, nós não temos, o presidente da associação não é um monarca, o pastor da igreja não é um monarca, nós temos o sacerdócio de todos os santos. O que temos na igreja são dons espirituais e esses dons espirituais devem ser exercidos. Alguns dons estão no aspecto de liderança, como o ancião, e nós temos termos também como bispos, presbíteros, o próprio pastor exerce um cargo de liderança, mas não de autoritarismo, de monarquia, eu mando e você obedece, senão o nosso sistema eclesiástico seria um sistema episcopal, assim como a da Igreja Católica, e não funciona assim. Nós não temos uma autoridade eclesiástica, a única autoridade que temos é Cristo Jesus, Ele é o supremo pastor. Então, os planos de Deus, de Jesus para a igreja cristã, eles são revelados aqui em Mateus capítulo 20, do verso 25 ao verso 28. E eu quero ler esse texto porque ele é muito importante neste momento da recapitulação. Então, não seria num aspecto autoritário, né? Olha só o que Jesus fala aqui, capítulo 20, verso 25 a 28, que diz: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, porque aqui João e Tiago tinham pedido para que quando Cristo se assentasse no seu trono, então um ficasse do lado direito, o outro do lado esquerdo, a mãe deles pediu isso, né? E ele responde: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, na igreja, aquele que quisesse ser o maior, que fosse aquele que servisse, aquele que se colocasse na posição de servo e não na posição de dominador. Então, o pastor tem que estar na posição de servo, o ancião tem que estar na posição de servo, você diretor de um departamento na posição de servo, você professor da escola sabatina na posição de servo, você que faz parte de uma unidade, posição de servo, assim como o Filho do Homem. Nós temos o exemplo de Cristo, que não veio para ser servido assim como os monarcas, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Assim deve ser com o espírito da igreja cristã. Eu quero ler aqui na lição de quarta, porque fala que no decorrer da história do cristianismo, então a igreja começou a flertar com os governos terrestres e surgiu a apostasia. O cristianismo se afastou das verdades bíblicas, se uniu com o paganismo e surgiu então o papado, surgiu então a apostasia, favores dos governadores, privilégios, status, posições, poder, domínios, começou a ser então almejado pelos líderes cristãos. Houve uma união entre o cristianismo apostatado, que se apostatou da verdade, com o paganismo, e houve ali então o surgimento do papado.
E a lição apresenta isso, né, fazendo um paralelo entre a monarquia de Israel, que foi uma derrocada, com também o desenvolvimento do cristianismo. O último parágrafo da lição diz o seguinte: assim como ocorreu com o antigo Israel, muitos dos capítulos mais sombrios da história cristã foram resultado direto do envolvimento da igreja com o mundo. Israel se voltou para a adoração de ídolos e seus reis foram corrompidos pelo desejo de poder, a ponto de oferecer crianças aos ídolos. De maneira semelhante, olha só o aspecto do tipo, 1 Coríntios 10, tipo e antítipo, de maneira semelhante, a igreja cristã gradualmente adotou muitas práticas de um império pagão, a ponto de inúmeros crentes fiéis serem martirizados porque eram percebidos como ameaças à instituição que unia igreja e Estado. Então essa união entre igreja e Estado surge, é a formação então do papado. E é por isso que Deus tem uma advertência para que a igreja se mantenha afastada da questão política, da questão de governos, da questão de uma autoridade governamental. A igreja não deve se meter, se interferir nessas coisas, porque nós temos claramente na história da igreja cristã que quando a igreja se uniu com o governo, e isso acontecerá novamente, é o que a profecia do Apocalipse apresenta, nós temos então o surgimento de um poder que usa o nome de Deus, que usa a palavra de Deus para oprimir a consciência, para perseguir, para oprimir o genuíno e verdadeiro povo de Deus. Nós temos um texto no Grande Conflito, eu quero ler até aqui neste livro, que a gente tem de uma maneira até insistente apresentado, e que bom, porque este livro deve ser como folhas de outono, ser espalhado, distribuído, vendido em todo o mundo, a grande controvérsia. E na página 41, apresenta este contexto também a respeito do surgimento da apostasia, porque a igreja cristã nos primórdios era perseguida, mas olha só o que aconteceu. Diz aqui, capítulo 3, página 41. Pouco a pouco, de maneira dissimulada e silenciosa no início, e então mais abertamente à medida que ganhava poder e obtinha o controle da mente dos homens, o mistério da iniquidade prosseguia em sua obra blasfema e enganosa. De modo quase imperceptível, os costumes do paganismo penetraram na igreja cristã. O espírito de transigência e conformidade foi restringido por um tempo pelas ferozes perseguições que a igreja suportou sob o paganismo. Mas, como a perseguição cessasse e o cristianismo penetrasse agora as cortes e os palácios dos reis, pôs ela de lado a humilde simplicidade de Cristo e seus apóstolos, e trocou-a pela pompa e o orgulho dos sacerdotes e governantes pagãos. Em lugar dos reclamos divinos, a igreja colocou teorias e tradições humanas. A conversão nominal de Constantino, na primeira parte do século IV, produziu grande regozijo, e o mundo revestido de uma forma de justiça penetrou a igreja. Agora a obra de corrupção progredia rapidamente. O paganismo, conquanto parecesse derrotado, tornou-se vencedor. Seu espírito controlava a igreja. Suas doutrinas, cerimônias e superstições foram incorporadas à fé e ao culto dos professos seguidores de Cristo. Ou seja, quando a igreja deixou as catacumbas e adentrou os palácios, ela se uniu então com o mundo e trouxe então a apostasia, o surgimento da apostasia, o surgimento do papado. Isso significa que nós hoje, como igreja, não devemos nos aproximar do mundo aderindo costumes mundanos, porque faremos com que a igreja se torne mundana. Nós sim temos que nos aproximar do mundo, não assimilando suas práticas e costumes, mas para pregar a verdade, sermos diferentes e trazermos o mundo no sentido de convertido para a igreja, e não a igreja para o mundo. Toda vez que a igreja assimilou práticas mundanas, a igreja foi para o mundo, ao invés do mundo vir para a igreja num sentido evangelístico e de conversão. Então essa é uma advertência hoje para mim e para você. Devemos, de fato, como povo de Deus, sermos diferentes naquilo que vestimos, comemos, onde vivemos, como falamos, o que escolhemos, o que pensamos, o que sentimos, tudo. A criação dos nossos filhos,
tudo, a nossa vida deve ser diferente. As pessoas que vêm do mundo não querem ver o mundo na igreja, elas querem uma nova vida, elas querem esperança, elas querem um novo sentido para a vida delas. Qual que é o sentido então da igreja assimilar práticas mundanas para atrair os mundanos, se aqueles que estão no mundo querem uma vida diferente da vida que eles têm no mundo? Não faz sentido. Então a igreja de fato foi chamada para ser diferente, não para se isolar, mas para estar entre as pessoas do mundo como luz, como sal, para ser uma bênção, assim como Israel deveria ser, a igreja hoje tem que ser essa luz para todas as nações também. E partindo aqui para o fim, a lição de quinta-feira fala luz para os gentios, que é o aspecto que eu comentei agora, que Deus estabeleceu a nação de Israel para ser uma luz para os gentios. E esse propósito também ele é aplicado à igreja. Ela deve ser luz e sal para as nações. E Deus, ele anseia usar seu povo para atrair pecadores a Cristo. E a lição vem apresentando aqui diversos textos a respeito do propósito de Deus para a sua igreja hoje no mundo. Ou seja, Apocalipse 18 fala de um momento, Apocalipse 18, do verso 1 ao verso 4, em que a igreja, o povo de Deus, receberá então a porção dobrada do Espírito Santo, a chuva serôdia, dará o alto clamor e a terra ficará cheia da glória de Deus. A terra então receberá, os que habitam sobre a terra, eles receberão o último convite divino. A igreja revelará o caráter de Deus através da sua conduta, através do seu comportamento e convidará as pessoas a saírem desse falso sistema de adoração chamado Babilônia. Ou seja, Deus cumprirá os seus desígnios através da igreja, para que a igreja seja luz, seja sal, seja essa glória dele neste mundo de pecado, para atrair pessoas para ele, pessoas convertidas e pessoas transformadas. Nós temos esta verdade e você pode perceber que no povo de Israel você teve sempre uma ou outra pessoa que cumpriram este papel. Nós temos a menção de José, nós temos a menção de Daniel, dentre outros grandes homens. Posso até antes do povo de Israel, posso falar de Enoque. Nós temos dentre o povo de Deus, que foi chamado por Deus para ser uma bênção para todo mundo, nós temos sempre um indivíduo ou outro, mas o desígnio de Deus para o povo ser essa luz nunca foi cumprido, mas será cumprido através dos 144 mil, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Os 144 mil, porque não será uma pessoa, um indivíduo aqui ou ali, mas serão 144 mil, quer seja literal ou simbólico, expressa que será um número considerável, não é mais uma pessoa, mas é o povo de Deus, neste tempo do fim, que cumprirá o desígnio de Deus de ser uma luz para todo mundo, e nessa luz para todo mundo, o convite de Deus será feito. Venham fazer parte do povo de Deus, saiam desse falso sistema de adoração. Assim como Deus queria com o povo de Israel, deixem o paganismo, deixem a idolatria, deixem esse falso sistema de adoração e venham para a verdadeira lei, venham para mim, eu vou dar para vocês salvação e vida em abundância. Deus cumprirá então esses desígnios através dos 144 mil. E louvado seja o nome do Senhor por isso. E a lição de sexta-feira vem falando que, apresenta o texto do grande conflito que eu já li, ou da grande controvérsia, mas vem falando que Deus usou pessoas de fora de Israel para cumprir seus objetivos. Nós temos aqui a menção de Ciro. Ciro era um rei medo-persa, pagão, mas é chamado lá em Isaías 44, 45 de um Messias. Deus usou Ciro para libertar o povo judeu do cativeiro da Babilônia. Deus usou pagãos para mostrar e cumprir os seus desígnios. Assim, eu fico pensando, quando Jesus, durante o seu ministério, queria encontrar dentre o seu povo uma fé poderosa, não encontrou. Ele encontrou no centurião, ele encontrou naquela viúva sírio-fenícia, ele encontrou, extrapolando os limites de Israel, fé genuína de indivíduos que extrapolavam a etnia, que extrapolavam o povo de Deus. Aqui é uma lição muito importante para nós. Ellen White fala que Deus, nesses dias,
ele passará por alto planos e estratégias humanas e agirá e operará de uma maneira fora da ordem. Como será isso? Eu não sei. Eu só sei que Deus ele vai usar instrumentos diversos para que os seus desígnios sejam cumpridos. E o meu apelo é que você aceite este plano de Deus na sua vida. Deus já te chamou. Se você está ouvindo a recapitulação dessa lição, é porque Deus te chamou e Ele quer cumprir esse desígnio na sua vida. Mas nós temos que ser, então, cooperadores de Deus. Precisamos submeter a nossa vontade a Deus para que nós sejamos luz. Onde? Na nossa casa, na nossa cidade, bairro, para onde Deus nos enviar. E se for da vontade de Deus, que façamos parte dos 144 mil, que serão o cumprimento desse desígnio muito antigo de Deus, que certamente se cumprirá através dos 144 mil, que será um espetáculo não apenas para este mundo, mas para todo o universo também. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Cristo. Eu quero finalizar com uma oração. Eu faço esse apelo para que nós possamos aceitar, não apenas na teoria, mas na prática, este chamado de Deus, este convite de Deus, e assim venhamos a ver o cumprimento dos desígnios de Deus nesta geração, neste tempo em que nós vivemos. Você aceita? Então deixa o seu like, deixa seu comentário, fala: pastor, eu aceito o chamado de Deus, eu quero ser uma luz onde eu estiver, eu quero ser o sal da terra, restaurando a vida das pessoas através de Cristo Jesus, através da verdade para este tempo. Então se você aceita este chamado, deixa aí nos comentários e obrigado por ter estado até aqui. Vamos fazer uma oração para finalizarmos. Santo Deus e amado Pai, obrigado pela recapitulação desta lição que trouxe a nós grandes ensinamentos. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai, pelo chamado que Tu tens para nós, assim como chamaste o povo de Israel para ser uma luz para as nações gentílicas. Assim o Senhor nos chamou hoje como adventistas do sétimo dia para sermos uma luz para todas as nações. Nós rogamos a Ti, ó Pai, que nos dê poder para vivermos a Tua revelação bíblica e também através dos escritos de Ellen White. Que o Senhor nos dê poder para vivermos estas verdades e sermos assim, ó Pai, o cumprimento dos Teus desígnios de sermos luz para todas as nações e assim vermos um povo preparado para a breve vinda de Cristo Jesus. Abençoe a todos aqueles que nos acompanham no Lições para a Eternidade, que a Tua graça esteja sobre eles, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos nós e até o próximo Lições para a Eternidade. IAG, juntos avançaremos.